aí, pessoal, matemática é bom demais. Mais uma vez aqui o professor Eduardo para trabalhar com vocês um tema muito legal, que é radiciação. Acompanhe comigo agora. Vem cá. Radiciação. Pense comigo, pense. Qual é o lado de um quadrado de área 100 metros quadrados? Aí aqui eu coloquei a figura para você relembrar um quadrado, lembrando que todos os lados são iguais, e eu quero saber a área, ou melhor, o lado desse quadrado. Para saber o lado desse quadrado, eu simplesmente posso fazer assim, ó, extraindo a raiz quadrada de 100. E aí você tem como resultado, isso, lembrou, não foi? E isso mesmo, 10. Como resultado, a raiz quadrada de 100 é 10. E se eu perguntasse a você por quê? Eu posso te responder. Porque 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é igual a 100. Perceberam? Então, o lado desse quadrado, que tem área 100 metros quadrados, é 10 metros. Mais uma vez, pense comigo. Qual é a aresta de um cubo que tem 216 decímetros cúbicos de volume? E aí eu coloco também a figura para você recordar como é esse cubo. O cubo tem todas as arestas, que são esses segmentos, iguais. E aí, para calcular o volume do cubo, é só fazer aresta vezes aresta, que é aresta elevado a 3, é uma potência. Mas se liga, eu perguntei quem era justamente essa aresta. E para fazer isso é só fazer a raiz cúbica de 216. Sabe quanto é? É um número que é elevado a 3 de 216. Esse número é 6. Por quê? Porque 6 elevado a 3 é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Beleza? Portanto, pessoal, o lado desse cubo vale 6 decímetros. Cada termo dessa expressão tem um nome. No caso, apenas o 216 é chamado de radicando. O 3, que fica nessa posição aqui da minha raiz, é chamado de índice. O 6 é chamado de raiz. E a raiz cúbica de 216 é chamado de radical. Daqui a pouco você vai entender porque eu tive que chamar o nome de cada termo desse, dizer o nome de cada termo desse para você. De maneira geral, o que é que eu tenho? Para A e B reais não negativos e N natural maior que 1, as afirmações são equivalentes. Quais afirmações? Essa daqui, ó. Uma potência A elevado a N igual a B vai implicar em raiz, veja como a gente lê, raiz enésima de B igual a A. Ou seja, o que eu tiver de potência, eu posso transformar em raiz. E vice-versa, de raiz, eu posso transformar em potência. Como exemplo, eu coloco aqui para você 2 elevado a 4, que é igual a 16, porque 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, dá 16. Isso implica em quê? Que a raiz quarta de 16 é igual a 2, que é a minha base da potência, o resultado. Beleza? Vamos para frente e você vai começar a entender ainda melhor esse conteúdo fantástico da matemática. Determine o valor das raízes dos números a seguir. Primeiro, eu quero calcular quem é a raiz cúbica de 8. Eu posso pensar assim, ó. Eu penso no número que é elevado a 3 de igual a 8. Isso, muito bem, você acertou. O número tem que ser 2. Porque quando eu pegar esse 2 e elevar ao índice, que é 3, é só fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que vai dar exatamente, ó, o termo de dentro da minha raiz. No caso, dá 8, é o resultado dessa letra A. Com os outros exercícios, eu vou mostrar outras coisas
importantes a você. Por exemplo, raiz quinta de 32. Como eu poderia fazer? Aí eu coloco aqui o que eu tinha dito a você numa aula dessas, que toda vez que eu tenho uma potência de expoente fracionário, eu consigo transformar em uma raiz. Observe a posição. A elevado a m sobre n, eu coloco aqui, ó, raiz, onde o denominador da fração da minha potência vira o índice e o meu expoente, ele fica aqui também como expoente da minha base do radicando. Ou seja, a elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de a elevado a m. E por que eu fiz isso? Fatorando 32 dá 2 elevado a 5, e observe que eu posso colocar essa expressão de raiz em potência. Ficaria assim, ó, 2 elevado a 5 sobre 5. Eu fiz uma transformação, não é? Transformei de raiz para potência. E 5 sobre 5 é quem? É 1. E 2 elevado a 1 é 2. Perceba aqui que eu estou usando uma propriedade de radical. Que propriedade seria essa? Toda vez que o expoente for igual ao índice, é só cortar e o resultado vai ser esse de dentro. Ó. Na letra C, eu também posso pensar parecido, como raiz quadrada de 100 você já sabe que é 10, porém eu posso escrever raiz quadrada de 100 de forma diferente. Eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 25 vezes 4. E aqui eu tenho um radical de um produto que se transforma em produto de radicais. E quando eu faço raiz de 25 é 5 e raiz de 4 é 2. Compreenderam? Eu separei, eu fatorei o 100 e consegui extrair as raízes que eu tinha daquele valor. E a letra D é uma divisão, é a mesma ideia que eu falo em relação ao produto. Eu posso dividir aqui, ó. Ficaria assim, raiz de 25 sobre raiz quadrada de 4. Quando eu fizer a raiz de 25 dá 5, quando eu resolver a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, o resultado é 5 sobre 2, que é um número racional, ou então 2,5, que também é um número racional, um número decimal, que está contido, é claro, nos racionais. E agora, pense nesse desafio. Um aquário, no formato de um cubo, possui 4.096 decímetro cúbico de água. Qual é a aresta desse aquário? E aí eu deixo para você se divertir em casa. Faça esse desafio no caderno. Desenhe esse cubo, esse aquário, que tem a representação de um cubo. E encontre, faça você mesmo, a aresta desse aquário. O que é que ele está querendo saber? Esse segmento aqui, ó. Lembrando a você que a gente começou a atividade trabalhando com essa ideia. Pessoal, é um prazer estar com vocês. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho todas essas aulas que a gente está produzindo com muito carinho para vocês. E até a próxima, se Deus permitir. Matemática é bom demais.